Bom, agora a gente vai ver a parte das histórias. Existem dois elementos em comum que são em praticamente todos os vídeos de venda de sucesso, todas as cartas de venda de sucesso, enfim, toda mensagem de vendas de grande impacto, de grande resultado. Esses dois elementos são duas histórias, dois tipos de história. A gente vai contar mais aqui para você agora o porquê disso, por que isso é importante, como fazer, quais as técnicas utilizadas, quais a base psicológica de tudo isso. E isso realmente só o que eu te digo que é crucial em qualquer mensagem de vendas de impacto. E o primeiro, então vamos cobrir essas duas histórias rapidamente. A primeira delas é a história de pesadelo. É uma história pessoal sua, contando como você atingiu o fundo do poço antes de você descobrir blá blá blá, que no caso seria a solução do seu produto, ou o método, o sistema que você encontrou, enfim, é uma história sua pessoal contando como você atingiu obstáculos, como você pulou obstáculos, passou por dificuldade também, até que você descobriu o sucesso, descobriu um método de sair daquele problema. Então é isso mesmo, uma história de sucesso, é uma história de dificuldade pessoal, para mostrar que você também é um ser humano, né, que passou por dificuldades até atingir o sucesso que você tem, ou que o seu produto oferece. E você pode achar que você não tem uma história de dificuldade. Ah, Rodrigo, eu não tenho uma história de dificuldade, eu não sei escrever uma história legal, etc. Mas é o seguinte, você tem com certeza uma história e você precisa contar essa história. Então, para ajudar, a gente vai utilizar uma fórmula que é simples no gerador para ajudar você bastante nessa questão de escrever a sua história. Então, você segue os passos, passo a passo, completando com o que tem que completar, e no final você vai ter uma história de pesadelo bem escrita, prontinha para ser utilizada e gerar dinheiro, gerar vendas para você, que é isso que importa, com certeza. Então, esse é o primeiro tipo de história, a história de pesadelo. Eu acho que essa é a mais importante da sua mensagem de vendas, sem a menor dúvida. Agora, o segundo tipo de história é a história de sonho. É uma imagem vívida de como a vida do seu prospecto irá ser depois que ele adquirir o seu produto ou serviço. Então, depois que ele adquirir o que você tem para oferecer, como é que vai ser a vida dele? E isso, o teu papel é pintar uma imagem vívida na cabeça dele, cristalina e emocionante na cabeça dele, de como a vida dele vai ser. A gente vai voltar para isso daqui a pouquinho. Agora, ainda sobre a história de pesadelo, ela não é fictícia. A história de pesadelo não é fictícia. Tanto eu como o Bruno, nós dois somos a favor 100% do marketing honesto, sincero e correto. Tá? A gente não, de maneira alguma, suporta nenhuma coisa que não seja verdadeira, nenhum artifício que não seja embasado em verdade, em honestidade e integridade. Então a gente fala isso para tirar isso do caminho logo, que o marketing correto, que gera resultados a longo prazo, gera presença, gera nome, gera imagem, realmente ele é íntegro, é honesto e é correto. Então nessa questão da história do pesadelo, ela não é uma história fictícia, ela precisa ser uma história verdadeira. Mesmo que alguns eventos sejam organizados de forma diferente na hora de você contar. Assim como você vê aqueles filmes que são baseados em histórias reais, por exemplo, né? Muitas vezes tem uma observação lá. Alguns eventos foram alterados a ordem ou foram alterados a maneira como eles foram mostrados para gerar um maior entretenimento no caso do filme. Mas não tem mentiras, tá? Não tem mentira, tudo é embasado em verdade, em coisa que realmente aconteceu. E o maior objetivo de contar essa história de pesadelo é entrar em um estado de rapport com o prospecto. Rapport é um termo de psicologia que basicamente significa mais ou menos empatia. Você quer se conectar, se alinhar a nível emocional com o seu prospecto, quer mostrar que você é uma pessoa que nem ele. É que você é uma pessoa que nem ele. É basicamente igual, que passou por dificuldades, não é perfeito, não nasceu no berço de ouro. Então você também passou por dificuldades, suou até descobrir o que você descobriu. Agora, histórias. Quando alguém entra na sua página ou no seu vídeo de vendas, essa pessoa vai estar em um desses três estados. Então a pessoa está visitando a internet, navegando por aí, e quando ela entra na sua página, ela vai estar em um desses três estados. Então vamos entender quais são os três estados para você entender melhor. O primeiro é o estado de dúvida. A forma de solucionar a dúvida que está na cabeça do seu prospecto e descrédito que ele tem com você é construindo rapport. Então, se ele está em estado de dúvida, ele vai entrar no teu site e não vai acreditar em você, não vai achar que você é a maior bola do boliche nem nada. Ele vai estar em estado de dúvida e de descrença, de descrédito. Então, a melhor maneira de você solucionar isso é construindo rapport, alinhando com ele emocionalmente, por isso através da sua história, certo? Então, o seu prospecto acredita em uma coisa. Você é melhor que ele, acredite você ou não, ele acredita que você é melhor que ele, porque você tem um site pelo menos, talvez ele não tenha, você tem um vídeo, talvez ele não tenha, então ele acha que você é melhor que ele.
E o seu trabalho é convencê-lo de que você é apenas um pouquinho melhor do que ele. Porque você tem o teu produto, você tem o teu serviço, você tem o seu método. Então o teu trabalho não é confirmar que você é muito melhor que ele, mas o teu trabalho é convencer que você é só um pouquinho melhor que ele, porque você acabou descobrindo esse método, esse produto, etc. E você nunca, isso é importante, você nunca irá construir rapport com ninguém que acreditar que você está muito acima dele. Então se a pessoa entrar no site e ver que você está com uma panca lá, está muito melhor que ele, a situação está muito longe de ser perto da realidade dele, você nunca vai se alinhar emocionalmente com essa pessoa, você não vai criar rapport, não vai solucionar essa questão de dúvida. E esse é um paradoxo do expert. Porque imagina, você tem que ser um expert na cabeça da pessoa, você tem que saber mais sobre o assunto, você tem que ser o guru na cabeça da pessoa, porém você não pode ser tão guru ou tão expert como pessoa que você parece estar num outro estágio da vida do que essa pessoa. Então você tem que mostrar que você também passou por esse caminho todo, sofreu, e está só um pouquinho além dessa pessoa, porque você descobriu o caminho de sucesso. Então você é um expert, mas ainda assim humilde nesse sentido da palavra. O outro estado, o estado de decisão. Esse segundo estado. Todas as pessoas navegando na internet estão em um estado de decisão. Isso é uma coisa boa? Não, não é uma coisa boa, porque as pessoas estão decidindo, será que merece mais um segundo esse site? Será que eu fico mais um segundo aqui ou não? Então a pessoa está o tempo inteiro decidindo, clicando por aí nas páginas, no vídeo da internet. O seu objetivo é mover essas pessoas desse estado de decisão para um estado de desejo. Isso será feito durante as duas histórias que você conta, assim como durante a grande oferta que a gente vai ver mais para frente. Agora, o último estado é o estado de descoberta. As pessoas navegando na internet querem descobrir alguma coisa. O primeiro minuto da sua mensagem de vendas, do teu vídeo de vendas, precisa criar um sentimento na pessoa de futura descoberta de algo, assumindo que eles assistam tudo até o final. Então essa é uma técnica que a gente vai usar, né? Você assume que você precisa dizer para ele, assumindo que você assiste essa mensagem até o final, você vai descobrir essa grande coisa, né? Então, no primeiro minuto da mensagem, a gente vai ver isso na forma e tudo mais no gerador, você precisa passar a ideia de que ele vai descobrir uma coisa, ele vai sair na frente de todo o resto das pessoas, porque ele vai descobrir uma coisa logo logo, principalmente se ele assistir até o final. E as pessoas adoram o sentimento de ter descoberto algo novo, né? Então, algo emocionante, algo que responde uma pergunta. E a gente vai usar desses termos todos ao longo do processo de criação da sua mensagem de vendas. Descoberta, que é emocionante, é algo novo, etc. Então, tudo isso vai ser usado estrategicamente ao longo da mensagem de vendas. Agora eu quero mostrar para você um exemplo real de uma história de pesadelo que eu mesmo usei e já gerou milhares de reais em vendas, centenas de milhares de reais. E é uma história real para dar um exemplo para você de como isso pode ser utilizado na prática. É muito flexível, varia, não existe uma forma rígida, porém existe sim uma fórmula que você vai ver mais adiante. Mas esse é só um exemplo para você começar a pensar em como você pode contar uma história de pesadelo sua, real sua, tentar achar no seu passado longínquo aí alguma coisa que você possa usar como uma história dessa, que você atingiu o fundo do poço e acabou descobrindo sucesso de alguma forma depois. Então deixa você agora com um exemplo e depois a gente volta. Veja, há não muito tempo atrás, eu nem era o autor do livro de emagrecimento mais vendido do Brasil. Eu nem tinha ajudado milhares de pessoas a emagrecerem de vez e, na verdade, eu nem era um caso de sucesso de emagrecimento. Eu me lembro muito bem desse dia em específico. Era manhã de uma quarta-feira de setembro, em 2009, e eu morava em Curitiba. Eu tinha acabado de levantar da cama. Sabe quando você acorda, parece que já cansado? Pois é, e pior, com um sentimento de frustração lá no fundo. Bom, como de costume, com muita dificuldade e mal conseguindo abrir os olhos para a claridade, eu saí da cama e fui lavar o rosto no banheiro. Ali estava eu, de frente para o espelho, aquela cara amassada de sono e vendo claramente o reflexo daquilo que eu não queria ser, que era uma pessoa acima do peso, sempre cansada e sem ânimo. Porém, eu já estava acostumado àquela rotina, levantando todo dia cedo e levando a vida meio que no piloto automático. Bom, eu voltei para o quarto e era hora de escolher a roupa do dia, né, para ir trabalhar. Aí vem na cabeça vários pensamentos, né? Eu não quero roupas que deixem óbvio que eu estou acima do peso. Eu quero roupas que sejam confortáveis para mim, mas que não sejam feias e fora de medida, etc. Sabe quando você sai andando na rua e tentando sugar a barriga para dentro para tentar reduzir pelo menos alguns centímetros na aparência?
Isso cansa, né? Tanto fisicamente quanto psicologicamente. E ainda, quando você começa a usar aquelas roupas largas, elas funcionam legal para esconder as medidas. Porém, a gente sabe que não é o que a gente realmente quer vestir. Aliás, tenho até vergonha de falar. Não sei se isso é algo engraçado ou trágico, ou ambos, mas sabe quando você veste aquelas roupas que são largas e daí você está caminhando na rua e bate aquele vento forte de frente que cola a roupa na sua barriga? Pois é, aí não tem como esconder nada mesmo, né? Ô, vida é essa. Talvez você saiba o que é isso que eu tô falando, ou talvez você não saiba. Mas enfim, lá vou eu para outro dia de trabalho, tendo em mente que eu só estou empurrando as coisas literalmente com a barriga. Mas não é por mal ou total falta de iniciativa nem nada. Eu já tinha tentado várias formas de emagrecer e perder aquelas medidas, mas até então sem sucesso. Aliás, perder tempo temporariamente até vai, mas o problema é manter o peso perdido. Ficar vivendo de efeito sanfona não é vida para ninguém. Só de pensar em passar o dia inteiro pensando em comida, sentindo fome, tendo que comer comida sem gosto, controlando calorias, horários e porções, e se exercitando quando você não tem a menor vontade de fazer isso, não. Isso não me inspirava nem um pouco. Aí você não sabe o que é pior, né? Sofrer com essas dietas e tentativas frustradas ou viver acima do peso insatisfeito. Sem saída, a gente começa a achar culpados, né? Nossa genética, nosso grupo social, nossos ossos largos, etc. Porém, lá no fundo, você sabe que o único responsável por mudar a sua vida é você mesmo. Mas o que é frustrante é que você não tem a menor ideia de como solucionar a situação de uma vez por todas. E ainda, basta andar na rua ou na praia e ver alguém com um corpo que a gente gostaria de ter, que a autoestima da gente, que já é baixa, despenca até o chão. Às vezes, realmente, não conseguimos ver nenhuma saída. Aliás, eu achava que já tinha atingido o fundo do poço na época, mas uma coisa a mais precisou acontecer para realmente acabar com tudo isso. Depois de voltar do trabalho, eu estava em casa e já tinha recém-jantado, né? Aí, depois de um tempinho gasto no computador, já era hora de dormir. Porém, como acontecia seguido, nesta hora, né, começou a bater uma gula, uma fome por algo doce, algo saboroso. Parecia impossível de se vencer essa vontade. Aí foi o que aconteceu. Eu fiz. Eu fui até a cozinha, acendi a luz, abri a geladeira e comecei a olhar dentro dela com olhos famintos. Fome emocional, né? Fome emocional ou não, na verdade, eu queria algo para me saciar. Eu peguei na mão o pote de doce de leite, eu peguei uma colher, abri a tampa e comecei a mandar para dentro, como eles dizem, né? Mas algo diferente aconteceu nesse dia, algo que me impactou muito. Naquele momento, eu me olhei como se fosse uma terceira pessoa, como se eu estivesse dentro da cozinha, porém me olhando de fora. Vendo aquela pessoa ali, movida pela fome e gula, acima do peso, cansada e frustrada, se afundando ainda mais no poço, se empanturrando e satisfazendo aquela fome emocional. Eu não consegui suportar aquele sentimento. Eu coloquei o pote de volta na geladeira, eu caminhei até o banheiro e parei de frente para o espelho. E ali, decepcionado, triste e envergonhado de mim mesmo, eu senti que eu perdi total controle das coisas e que tudo que eu queria estava ainda mais fora de meu alcance. Naquele momento, eu abri a torneira, eu lavei o rosto e com as duas mãos apoiadas na pia, eu ergui a cabeça e ali, no espelho, olho no olho comigo mesmo, eu decidi algo que mudou minha vida para sempre. Eu nunca mais na vida vou agir e me sentir dessa forma. Eu vou achar uma saída para isso, tomar controle do meu peso e resolver esse problema de uma vez por todas, ou eu vou morrer tentando. Logo depois daquele ano, a minha vida deu uma mudada completa. Eu comecei a fazer meus sonhos acontecerem e parei de jogar as coisas para frente. Para começar, eu resolvi concretizar meu sonho de morar fora do Brasil, um sonho que eu tinha há muito tempo. Então eu larguei tudo, larguei emprego, larguei o conforto e amigos e me mudei. Eu morei nos Estados Unidos por 7 meses, depois na Alemanha por 1 ano e em seguida na Noruega, onde eu já moro agora há 2 anos. Agora, os grandes benefícios disso é que eu estava mais próximo da melhor informação do mundo sobre nutrição e emagrecimento. Aí eu comecei a pesquisar como um alucinado e lendo todos os melhores artigos, livros e publicações científicas do mundo sobre nutrição e emagrecimento, eu comecei a encontrar a verdade por trás de tudo. A simples e crua verdade por trás do emagrecimento. Tão certeira e eficaz que eu mal acreditei que passei tantos anos sofrendo e falhando porque eu não sabia disso. É chocante mesmo. E agora eu vou compartilhar isso tudo com você.
te poupando anos de estudo e frustração. Então continue assistindo. Bom, agora vamos cobrir então a história de sonho, o segundo tipo lá que a gente tinha falado. Eu vou dar um exemplo para você de uma história de sonho mais adiante. Então a história de sonho, elas são usadas ao longo da mensagem de venda. Durante toda a mensagem a gente vai usando pedacinhos de história de sonho. E elas usam a técnica do futuro presumido. Ou seja, como a vida da pessoa vai ser depois que ela utilizar o seu serviço, o seu produto. Então a gente começa a presumir como é que vai ser o futuro da pessoa depois que ela começar a praticar ou adquirir, utilizar o seu produto. Então a gente vai cobrir isso também na fórmula da história de sonho que está também dentro do gerador. Então a mensagem é uma história de sonho prevendo como é que vai ser o futuro da pessoa, criando essa imagem vívida na cabeça da pessoa ao longo da nossa mensagem de vendas. Vou mostrar um exemplo agora. Imagine o seguinte: acordando pela manhã, com energia de sobra, sem necessidade de cafeína, porque você está pronto para a batalha. E o melhor, sentindo a alegria e confiança de ter o corpo em forma e torneado. E curtindo os olhares que você recebe das pessoas no trabalho e das pessoas mais especiais na sua vida. Imagine abrindo seu roupeiro toda manhã, sabendo que até mesmo aquele seu jeans antigo cabe perfeitamente. Aliás, todas as suas roupas servem como uma luva e você pode vesti-las todas com absoluta confiança. E o melhor de tudo é saber que esse novo corpo em forma, saudável e bonito, é um presente para você mesmo, para sempre. Legal, né? Esse foi um exemplo de mensagem de sonho. Então a gente está pintando uma imagem cristalina, vívida na cabeça da pessoa de coisas que a gente sabe que ela valoriza e que vai acontecer provavelmente no futuro se ela adquirir nosso serviço, se ela adquirir o nosso produto. Certo? Então são estratégias legais, são estratégias fundamentais, cruciais em toda a mensagem de vendas bem feita. E com isso a gente vai finalizando aqui e agora eu deixo uma atividade para você, que é o seguinte: eu quero que você liste aqui no bloco de notas, de anotações, algumas experiências ou mudanças que o seu prospecto irá ter depois de adquirir seu produto, para você ficar pronto já com esses gatilhos na mente, para depois quando você for escrever a sua história de sonho e começar a colocar pedacinhos dela ao longo da nossa mensagem de venda. Então escreva algumas coisas aí, você não precisa saber tudo em detalhes, só escreva algumas experiências, algumas mudanças que você sabe que desperta a emoção do seu prospecto e é uma coisa que ele vai ter, vai realmente viver depois de adquirir seu produto, o seu serviço, ok? Então, boa sorte, a gente se vê no próximo vídeo.